Bênçãos, milagres e as maravilhas de Deus. Como nós podemos experimentar Deus agindo em nossas vidas poderosamente. Quero mostrar nessa manhã que milagres não acontecem somente no meio pentecostal. Aquele que é salvo pode experimentar verdadeiros milagres de Deus. Mas o que é necessário então para experimentar o poder de Deus de forma real, verdadeiros milagres em nossas vidas? É o que eu quero mostrar nessa manhã. Atos 5, versículos 11 a 16, se os irmãos puderem se colocar de pé. Brincando, viu, pastor Fabiano? Nós entendemos a viagem e para nós é bom saber que a obra de Deus continua. Sinal de maturidade, e que bom que o senhor pôde viajar, estar com a família, resolver os problemas. Nós ficamos felizes com isso também. Atos 5, versículos 11 a 16, e o texto diz, todos acharam? E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos pelas ruas e os punham em leitos e em macas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia especial na casa do Senhor. Quero agradecer por ter o pastor Fabiano e a família de volta. Quero agradecer porque nós temos a oportunidade de louvar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero colocar a mensagem diante da Tua presença. Pai, nos ajude, através da palavra do Senhor, a confiar mais na palavra do Senhor e mais no poder do Senhor. Fala aos nossos corações, nos auxilie. Todos nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podem se sentar? Muito bem, nós temos aqui neste texto um momento muito especial para a igreja primitiva. Aqui nesse contexto, Jesus Cristo ele já tinha subido aos céus, o Espírito Santo havia descido sobre a terra e a igreja estava aqui a todo vapor como uma locomotiva. Pedro e os demais apóstolos, eles estavam experimentando o verdadeiro poder de Deus na vida deles e agir no meio deles. Milagres estavam sendo realizados, bastantes sinais e prodígios também. Pessoas eram curadas, outras estavam sendo libertadas de demônios. E aqui, as pessoas iam atrás de Pedro para serem curadas apenas pela sombra do apóstolo Pedro. A palavra de Deus estava sendo pregada poderosamente e muitas pessoas estavam sendo salvas com a pregação do Evangelho. Mas não somente aqui neste contexto que nós lemos dos apóstolos, nós podemos ver em toda a palavra de Deus que Deus é um Deus capaz de fazer verdadeiros milagres independente da época. A Bíblia inteira está cheia de milagres e grandes feitos de Deus que fogem também, muitas vezes, à nossa compreensão como seres humanos. A Bíblia relata um desses milagres, que é a própria criação do mundo, um verdadeiro milagre. Depois nós temos a arca de Noé, Abraão tendo um filho, sendo a sua esposa estéril, Moisés na sarça, com o fogo que não a consumia, a abertura do Mar Vermelho, as 10 pragas, e o povo de Israel não sendo atingido por elas, o povo peregrinando pelo deserto 40 anos, sem as sandálias dos pés se gastarem, e o povo de Israel, muitas vezes, conquistando várias batalhas, vários povos, com um número bem menor no seu exército. Deus ajudou, e nós vimos o milagre dos muros de Jericó caindo, sem os discípulos usarem uma arma sequer. Nós vimos uma mula falar. Deus livrou Daniel quando ele foi jogado na cova dos leões. Deus curou uma mulher com fluxo de sangue que durava 12 anos seguidos. Sem contar as inúmeras vezes que Deus agiu de forma poderosa a favor do povo de Israel. E assim vários outros milagres estão registrados na Bíblia e mostram o quanto Deus é poderoso. Então nós temos na Bíblia diversos relatos do que Deus é capaz de fazer. Mas não para por aí.
ao longo da época da graça até chegar nos nossos dias, muitos crentes também já experimentaram Deus agindo em suas vidas e fazendo verdadeiros milagres, demonstrando o poder de Deus na vida deles. E sabe de uma coisa? Nos nossos dias não é diferente. O mesmo Deus que agiu no Velho Testamento, o mesmo Deus que agiu na época dos discípulos, o mesmo Deus que agiu no decorrer da igreja, Ele continua com todo o poder para realizar verdadeiros milagres e demonstrar o seu poder no meio do seu povo, hoje em dia também. Mas o que estimula a ação de Deus nos nossos dias é diferente do passado. Baseados nos milagres que nós vemos na Bíblia, hoje, muitos milagres, em nome de Deus, estão sendo fabricados e servindo de armas para o crescimento de muitas igrejas. As plataformas das igrejas modernas, elas estão cheias de pessoas correndo atrás de milagres, fajutos, mas que são chamativos. Se você assistir a algum desses programas sensacionalistas, você vai ver caroço desaparecendo, dores sumindo, aleijados andando, Satanás sendo enjaulado, endemoniados sendo libertos, falidos recuperando seus negócios, pessoas multiplicando seus bens do dia para a noite, água e areia usados como amuleto mágico, sal grosso espantando o mal olhado e abençoando ambientes de crentes. Vistes sendo vencidos e vários outros milagres realizados, em parte fabricados, e obtendo um grande resultado. Igrejas cheias e os cofres dessas igrejas também cheios. Milagres sendo feitos, estimulados, sem nenhum critério bíblico, sem exigência de salvação, sem exigência de mudança de vida, sem propósito nenhum, e criando dependência nas pessoas e crédito para os pastores e essas denominações, e Deus ficando apenas como coadjuvante e fiador desses espetáculos modernos. Recentemente nós vimos na televisão um desses apóstolos dos nossos dias que foi esfaqueado em um dos seus cultos, que são verdadeiros shows. E ele conseguiu fazer dessa fatalidade um verdadeiro marketing para a sua igreja. E agora ele afirma que a sua camisa ensanguentada salvou pessoas. E assim várias pessoas estão sendo atraídas por causa desses falsos milagres. Eles querem curar as suas enfermidades, eles querem sair da falência, eles querem ter a sua conta bancária no azul, eles querem o carro novo, que é o presente de Deus, que as pessoas estão querendo receber nos nossos dias. Querem a casa moderna, equipada com tudo de bom e do melhor, mas sem contrapartida da parte de quem quer esses milagres. Mas, meus amados, independente dos milagres fajutos e falsificados que têm sido praticados nos nossos dias, nós precisamos saber que Deus, Ele realiza sim verdadeiros milagres, Ele é capaz de fazer vários feitos, mas não da forma como está sendo feito. Ele pode sim curar a enfermidade da pior possível, Ele pode sim continuar ressuscitando pessoas, restaurar vidas nas sarjetas, salvar casamentos praticamente falidos, pode dar filho às estéreis, pode dar carro sim, casa, vida financeira boa, mas Deus não faz isso sem critério, sem propósito e sem contrapartida da parte de quem deseja alcançar um milagre. A forma de Deus agir hoje em dia é diferente de como Ele agia no passado. E o motivo principal é que Deus hoje Ele não precisa manifestar seu poder para que as pessoas creiam nele. Hoje em dia, Ele manifesta o seu poder e Ele faz sim verdadeiros milagres em recompensa das atitudes de quem é salvo e quem está com a vida entregue em suas mãos. Porque, meu amado, o maior milagre, nós já ouvimos muito no Templo Batista Maranata, que o maior milagre é a salvação das almas. Esse é o maior milagre que Deus pode realizar nos nossos dias. Deus hoje, como eu disse, Ele não age sem critério, com sensacionalismo e sem objetivo. Nós, no Templo Batista Maranata, nós experimentamos, sim, vários milagres no nosso meio, no decorrer do tempo em que a igreja existe. Mas, meu amado, o maior milagre é o que eu acabei de mencionar. Sou eu e você salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o maior milagre que essa igreja já pôde experimentar nesse tempo todo. Nós que aceitamos a Cristo, nós sim, somos verdadeiros milagres de Deus.
Eu tenho certeza absoluta que a minha vida seria completamente diferente se eu não tivesse conhecido o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que a sua vida também seria completamente diferente sem o Senhor Jesus Cristo. Então, o fato de sermos salvos, esse é o maior milagre de Deus. Mas não ficou apenas nisso. Vários outros milagres foram alcançados nos 20 anos da nossa igreja, mais de 20 anos, como casamentos restaurados, prosperidade financeira também, cura de enfermidades, várias respostas de oração em casos de urgências e muitos outros milagres. Mas uma coisa que eu tenho certeza também, nesses pouco mais de 20 anos, nós experimentamos muito menos do que Deus poderia fazer por nós e gostaria de fazer por nós no nosso meio. Nós poderíamos ter experimentado muito mais do que experimentamos e poderíamos estar experimentando muito mais Deus fazendo agora no presente. Mais milagres, mais maravilhas, mais manifestação do poder de Deus real e legítima, principalmente agora no meio de uma crise. Irmãos, porque no meio de uma crise nós estamos sofrendo com baixas de entradas financeiras nas igrejas. Porque em meio à crise, nós estamos sofrendo para terminar a construção de Ribeirão Preto. Porque no meio da crise, pessoas estão perdendo emprego e não estão conseguindo outro. Porque casamentos não estão sendo restaurados. Porque que enfermidades não estão sendo vencidas. Porque pessoas não estão sendo transformadas. E porque orações, aparentemente, não estão sendo atendidas. Algo que nós não podemos deixar de fazer nos nossos dias é deixar de acreditar e deixar de experimentar o que Deus pode fazer por nós por causa dos milagres fabricados que nós temos visto nos nossos dias. Meu amado, como crentes batistas, independentes, tradicionais, nós podemos sim experimentar Deus fazer verdadeiros milagres nas nossas vidas e agir de forma poderosa no nosso meio e realizar verdadeiros milagres. E nesta mensagem, eu gostaria de mostrar 3 elementos importantíssimos que precisam estar presentes em nossas vidas para que nós possamos experimentar o poder de Deus, os milagres de Deus e as maravilhas de Deus. Então, em primeiro lugar, nós podemos experimentar milagres de Deus. E o primeiro elemento é o elemento da santificação. Josué 3:5, Josué disse: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Meu amado, como eu disse, Deus nunca agiu sem critério. O que tem sido feito nas igrejas hoje em dia é uma apresentação de um Deus que age sem nenhum critério para demonstrar seu poder. Basta apenas ter a fé humana e fazer o seu pedido que Deus faz. Não leva em consideração, como eu disse, a vida que a pessoa leva, se é honesto ou não, se tem boa índole ou não, não importa o que a pessoa pratica, clamou, pediu, Deus agiu. Mas não é assim. Deus não age sem que haja uma contrapartida para que Ele possa dispensar seu poder. Junto com a salvação, um dos elementos para que Deus possa fazer verdadeiros milagres é uma vida de santidade. Até mesmo no meio do povo de Deus, que era Israel, Deus, Ele pedia contrapartida. Aqui Josué ele diz que o povo precisava se santificar, porque Deus iria fazer maravilhas. Então era preciso que a nação buscasse santificação, buscasse separação, abandono imediato do pecado. Era preciso uma mudança de direção. Então existem 2 motivos que fazem com que nós não alcancemos verdadeiros milagres de Deus nos nossos dias. Primeiro, porque nós ficamos vendo esses milagres falsificados e nós recuamos. E segundo, é porque nós não nos santificamos como nós deveríamos. Meu amado, Deus pode fazer muito mais por nós, demonstrar muito mais o seu poder e agir de forma a nos deixar de queixo caído. Como, por exemplo, Deus poderia usar qualquer um de nós para que nós pudéssemos financiar a construção de Ribeirão Preto. Deus poderia fazer com que o nosso quadro de missões fosse todo preenchido com 100 missionários e aumentando o valor de cada um deles. Deus poderia fazer crescer os dízimos e as ofertas dessa igreja. Mas o problema é que nós, crentes batistas do nosso século, estamos atrás, muitas vezes, dos mesmos milagres fajutos que nós estamos vendo na televisão. Milagres fáceis,
sem nenhuma contrapartida. Nós não estamos dispostos a nos expor aos critérios de Deus. Nos nossos dias nós queremos prosperidade também, muitas vezes sem santificação. Mas saiba que a Bíblia mostra que prosperidade sem santificação não é obra de Deus. 1 Timóteo 6,8: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. A ideia que nós estamos tendo hoje em dia segue os mesmos padrões seculares muitas vezes. As pessoas estão desesperadas por milagres financeiros. Acreditam piamente no que é apresentado na televisão. Certo pastor resolveu visitar uma denominação dessas que faz campanha de prosperidade. Ele ouvia falar, mas ele queria confiar um pouco mais, queria ver como que funcionava. E ao chegar no culto, ele começou a ouvir os testemunhos. Um desses testemunhos era de um homem que não tinha praticamente nada, mas agora ele tinha tudo, ele tinha carro, ele tinha casa, ele tinha muito dinheiro, e ele estava dando testemunho, dizendo que depois que ele foi para aquela igreja, os seus bens se multiplicaram. Aquele pastor saiu até mesmo com mais crédito naquela campanha de prosperidade. Mas certo dia, andando pela rua, ele encontrou aquele mesmo homem do testemunho, agora como ambulante de rua, vendendo coisas na rua. Confuso, ele perguntou ao homem, e o homem confirmou que havia estado na igreja, havia dado testemunho, mas recebeu R$1.000 para que pudesse dar aquele testemunho. Na verdade, ele não tinha nada daquilo. Para nós, prosperidade é constituída de bens materiais, de muito dinheiro na conta bancária. Meu amado, mas como nós vimos no texto, o simples fato de termos as nossas necessidades supridas, de ter tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas, isso sim já faz parte de uma vida próspera. Ter aquilo que é necessário já é uma prosperidade. Portanto, no nosso meio, nós temos sim verdadeiros milagres financeiros, porque Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades e nós temos tido tudo aquilo que é necessário para viver neste mundo. Não quer dizer, meu amado, que nós não podemos ter uma conta bancária com muito dinheiro. Não quer dizer que nós não podemos ter um carro dos melhores, casas boas, contas bancárias recheadas, viajarmos, comprarmos o que queremos. Mas isso só vai ter valor através de uma vida de separação, de santificação. Prosperidade vinda sem honestidade, sem santificação, não é obra de Deus, não tem as mãos de Deus, mesmo quando rende bons dízimos e boas ofertas. Veja o que acontece com alguns políticos, como Antony Garotinho e a sua mulher, que são membros influentes e líderes em uma igreja evangélica, mas vivem sendo vinculados na televisão em investigações. Eduardo Cunha, preso agora, acusado de diversos crimes de corrupção, também é um membro influente em uma igreja evangélica. Benedita da Silva, política evangélica, em 2015 teve bens bloqueados e sigilo fiscal quebrado por possíveis irregularidades em um cargo que ocupou. Para um crente, meu amado, prosperidade sem santificação não traz felicidade, traz dificuldades, porque não tem a mão de Deus. Mas a prosperidade que vem de uma vida de santificação, ela traz alegria e ela traz benefícios para quem está também ao redor dessa família. Nós podemos ver isso com José no Egito, que fugiu da esposa de Potifar e tornou-se governador do Egito e abençoou toda a sua família. Então, meu amado, não tenha medo de querer prosperar, de ter uma conta bancária abastada, mas tenha medo de alcançar isso sem uma vida de santificação e sem propósito. Mas não é só sem santificação, só que não tem a mão de Deus. Milagres sem santificação não tem a mão de Deus. Segundo aos Coríntios 11, 13 a 15, o texto diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E o restante do texto diz que Satanás, os anjos dele, se transfigura em anjo de luz. Através da televisão nós assistimos milagres de todos os tipos. Vários programas mostram milagres sendo distribuídos pelo Brasil afora. E nós ficamos muitas vezes presenciando, vendo isso. Mas quem conhece a palavra de Deus vê que aquilo não tem nenhum fundamento. Estão aproveitando na inocência e no desejo de milagre de pessoas sinceras.
mas não quer dizer que Deus não possa agir. Deus pode sim fazer verdadeiros milagres no meio do seu povo, mesmo batistas independentes, tradicionais. Nós temos irmãos que escaparam de enfermidades, inclusive de câncer. A irmã Lúcia, certa vez, teve uma gestação difícil, e o coral teve que parar o ensaio e orar, e nós vimos Deus agir poderosamente na vida da irmã Lúcia. O meu filho é um milagre. Estar vivo neste mundo é um verdadeiro milagre, com tantos perigos. E assim, desta forma, meu amado, Deus pode fazer tudo isso, pode fazer verdadeiras maravilhas de forma verdadeira e não de forma fraudulenta, como tem sido feito por aí. Mas quem não leva uma vida de santificação, tem apenas Deus como fiador de suas maracutaias espirituais. Certo frequentante de uma igreja que gosta de jorrar milagres pelo Brasil afora, sofria de aneurisma. Mas os pastores disseram que ele estava curado e ele acreditou nisso, abandonou o tratamento e não quis saber mais dos médicos e não quis dar conversa aos familiares. Mas pouco tempo depois, o aneurisma tirou a sua vida. Certo senhor, com câncer, frequentando também essas igrejas milagrosas, foi convencido pelos pastores que seu câncer havia sido curado. Ele abandonou o tratamento e, além de não querer mais fazer o tratamento, ainda fez uma oferta financeira para aquela igreja. Mas ele não tinha sido curado coisa alguma, e a enfermidade piorou, a família obrigou ele a voltar ao tratamento e ainda entrou na justiça contra aquela igreja por ter enganado aquele homem. Milagres verdadeiros vêm de uma vida de santificação, e se não tem santificação, não tem a mão de Deus. Mas quando há santificação, Deus faz milagres poderosos, assim como nós vimos na Bíblia, com Elias, com Eliseu, com os apóstolos e vários homens e mulheres de Deus. Então é preciso santificação, em segundo lugar, é preciso consagração também. Daniel 1:8, todo mundo conhece a história, ele propôs no seu coração não se contaminar com o que estava sendo oferecido no Egito. A história é clássica, bem conhecida. Ele tinha a possibilidade de desfrutar de um pouco de prazer e alívio no meio do cativeiro, mas ele resolveu dizer não. Ele teve a ousadia de dizer não, e no lugar de ser castigado, ele ganhou o respeito dos piores homens daquela época, Nabucodonosor, como resultado de sua consagração. Talvez esse seja um milagre, meus amados, que nós precisamos experimentar hoje em dia. Ver Deus agir no meio de um mundo corrupto. Uma moça batista trabalhava em uma lanchonete e, de repente, a lanchonete resolveu mudar o uniforme. Ia passar a fazer parte, calça jeans. Como ela havia se consagrado a Deus, inclusive nas suas roupas, sabendo que não era uma roupa que faria dela uma moça com respeito e pudor, ela começou a orar para que Deus lhe arrumasse um outro emprego. Na mesma época, o dono de uma banca de verduras não sabia que ela tinha um emprego, não sabia que ela estava procurando outro emprego, bateu na sua porta e deixou um recado com a sua mãe que ele precisava de uma funcionária. Ela então, vendo Deus agir, vendo que Deus estava em seu favor, ela correu atrás, trocou de emprego e pôde continuar glorificando a Deus. Isso sim eu considero um milagre, através da sua consagração a Deus. Certa crente passou no vestibular para a pedagogia, e quando ela começou o curso, ela percebeu que as alunas, na maioria, eram frequentantes de igrejas, que queriam se especializar para dar aula em suas igrejas. Mas quão grande foi a sua surpresa, quando ela percebeu que um dos professores tinha a boca imunda, e falava toda sorte de besteiras pesadas, e as alunas, apesar de ser frequentantes de igrejas, viviam rindo das suas gracinhas imorais. E ela, sem hesitar, nunca riu de uma das suas gracinhas. O professor, percebendo, no lugar de começar a persegui-la, ele começou a respeitá-la e diminuiu drasticamente as besteiras em respeito àquela crente. Milagres assim, meus amados, estão cada vez mais raros. E um dos motivos é que nós, crentes do nosso século, nós estamos conseguindo sucesso sem nos consagrar.
Nós estamos com a falsa ilusão de que é possível conseguir um sucesso verdadeiro sem santificação e sem consagração. Mas sucesso verdadeiro vem somente através de uma vida de consagração. Segundo aos Coríntios 8, de 1 a 5, nos mostra isso. Paulo fala das igrejas da Macedônia. Já ouvi esse texto diversas vezes. Vários pregadores usam o exemplo dos crentes da Macedônia. O texto diz que eles deram acima do poder. Significa que eles tiraram do básico. Eles eram pobres, não tinham nada, e a Bíblia diz que eles deram acima do poder. Deus agiu no meio deles para que eles pudessem ofertar. Mas é interessante que eu duvido, meus amados, que eles passaram fome por causa disso. Eu creio que Deus supriu cada uma das necessidades dos macedônios e deu a eles tudo o que eles tinham dado e ainda mais. Sabe como eu creio nisso? Porque a Bíblia, em Lucas 6,38, diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada, vos deitarão no vosso regaço, transbordando. E sabe, eu creio que Deus fez isso não por dó daquele povo, mas fez porque, olha o que o texto diz, dizem que eles primeiramente se deram ao Senhor. Consagração. Certo homem conheceu a Cristo como Salvador. Quando aconteceu isso, ele trabalhava numa distribuidora de bebidas. Sem ninguém lhe falar nada, sem o pastor lhe falar nada, ele percebeu que aquilo não era um emprego digno para um crente em Cristo Jesus. Trabalhar com um produto que arrebentava com a vida das pessoas. Ele decidiu então trocar de emprego. E a única coisa que ele conseguiu foi um emprego em uma distribuidora de cimento. Se carregar bebida já era pesado, carregar cimento era muito mais. Mas com a consagração, com a decisão deste homem, ele cresceu de tal forma naquela empresa que ele se tornou proprietário no futuro. Então, sucesso verdadeiro vem somente com a mão de Deus, através de uma vida de consagração. Eu gosto de ver o jogador Zé Roberto do Palmeiras, 42 anos, jogando igual menino, num clube grande. E esse ano, com 42 anos, ainda vai jogar e terminar a carreira de forma vitoriosa. E eu descobri o segredo. Ninguém nunca viu o Zé Roberto envolvido em festas, em escândalos, em confusões, em rebeldia nos times em que ele passou, porque ele é crente em Cristo Jesus. Mas, em contrapartida, vários atletas de Cristo, como diziam no passado, que de Cristo não tinha nada, viviam envolvidos em comemorações mundanas, em confusões diversas, em problemas de rebeldia em seus times e ganharam muito dinheiro, mas muitos deles hoje estão mendigando e tiveram que recorrer à política para que não passassem fome. E aposentaram cedo em times bem menores do que estavam acostumados. Então, o sucesso tem que ter a mão de Deus. O poder de Deus também tem que vir através de consagração. Josué 7, 23 a 25, fala sobre Acã. Acã experimentou o poder de Deus de forma negativa. Primeiro, por rebeldia, ele foi lá e pegou coisas que Deus havia ordenado que não era para pegar. E segundo, ele escondeu o seu pecado até o ponto em que ele foi descoberto. No último segundo, ele ficou escondendo o seu pecado. Resultado, ele experimentou o poder de Deus de forma negativa. Mas, meu amado, Deus deseja usar o seu poder de forma positiva na vida de quem se consagra. Certo crente, lojista americano, ele tinha uma de suas lojas em um shopping. E numa assembleia, aquele shopping decidiu então abrir as suas portas aos domingos. E ele, crente em Cristo Jesus, como ele não queria abandonar a sua igreja, ele decidiu não abrir a sua loja, o único. A direção do shopping e os lojistas recriminaram e disseram que ele ia se arrepender, porque ele ia ver o resultado com os outros lojistas. E depois de algum tempo, comprovadamente, contabilmente, a loja dele foi a loja que teve o melhor resultado de todas as outras lojas daquele shopping, sem abrir no domingo. Certo jovem crente, ao se arrumar para ir para o culto, percebeu que o tempo estava fechando, totalmente fechado, prestes a chover. Ele terminou de se arrumar e ele era motoqueiro e viu que não tinha capa de chuva. E ele então começou a orar pedindo que Deus segurasse aquela chuva. Ele subiu na sua moto e foi em espírito de oração: segura a chuva, porque eu quero ir ao culto.
Quando ele chegou, colocou um pé e puxou o outro, a chuva caiu torrencialmente e pesadamente. Deus esperou apenas ele entrar na igreja para dispensar aquela chuva. Deus agiu em favor. Meu amado, quem se consagra, experimenta de Deus o seu poder de forma extraordinária. Em terceiro lugar, experimentar milagres de Deus é preciso também fidelidade. Malaquias 3:10, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Lembrei dos discípulos agora, dura esse discurso, né? Quem pode ouvir? Falar sobre dízimos para os pregadores, hoje em dia é um desafio no meio dos batistas. Os pregadores ficam acuados, porque as pessoas não gostam de falar sobre dízimo. As pessoas gostam de ouvir sobre bênçãos, de Deus dar, de Deus dar, de Deus abençoar, de Deus curar, mas a palavra dízimo muitas vezes é uma ofensa, um pecado capital, mas não é o que a palavra de Deus mostra. Neste texto aqui nós vemos o desafio que Deus faz: traga os dízimos e fazei prova de mim, se eu não encher o celeiro de forma que nem caiba. E Deus desafia o povo a prová-lo. Meu amado, quem é fiel no dízimo, recebe de Deus muito mais do que recolhe. Isso não é teoria da prosperidade, não virei pentecostal, não. A palavra de Deus nos mostra isso. Então, para experimentar milagres na vida financeira, é preciso fidelidade financeira a Deus. Lucas 6,38 novamente, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. E esse texto mostra que é possível, é impossível, aliás, dar a Deus mais do que Deus pode nos dar. E mostra também que quanto mais nós damos a Deus, seja dízimo, seja oferta, seja promessa de fé, mais Deus faz milagres financeiros na vida de quem experimenta ser fiel financeiramente a Deus. Meu amado, Deus nunca dá somente o suficiente para quem devolve o dízimo. Ele sempre dá mais. E eu tenho experimentado isso por 19 anos. Tem crente que já experimentou isso por anos e anos, muito mais do que eu. Eu não tenho a menor ideia, não consigo nem imaginar quanto de dízimo eu já recolhi. Eu não consigo nem ter ideia, por longe, nem de longe, quanto que eu já ofertei para a promessa de fé. Eu não tenho a menor ideia das outras ofertas. Em 19 anos. Não deve ter sido pouco. Porque 19 anos são 19 anos. Mas eu sei de uma coisa, isso eu sei com certeza. E eu posso afirmar categoricamente, Deus me deu muito mais do que aquilo que eu dei para Deus. E apesar de ter dizimado, ofertado, doado, tem me sobrado além daquilo que eu preciso para o meu dia a dia. E como é triste saber que muitos crentes batistas não conseguem experimentar esta bênção. O problema do crente com o dízimo é o mesmo problema do brasileiro com o imposto. O brasileiro odeia imposto. Só que o brasileiro não percebe que quem só nega imposto rouba 2 vezes. Rouba do consumidor, porque o consumidor pagou, o imposto está no preço. E ele rouba do governo porque não passou o que pertence ao governo. Não interessa se é justo ou se não é. Se é bem usado ou se não é do lojista ou do empresário. É preciso repassar. O dízimo é a mesma coisa. Uma das coisas que me ajudou com o dízimo foi lembrar de algo que a minha mãe me ensinou. Ela me ensinou desde pequenininho que eu nunca deveria ficar com o que não é meu. Se eu faço isso com as coisas do mundo, deveria fazer com muito mais fidelidade ainda com as coisas de Deus. Com ou sem crise, até hoje eu nunca me arrependi de ser um dizimista e tenho certeza absoluta, morrendo ou Cristo voltando, eu jamais vou me arrepender. Além de fidelidade financeira, para experimentar Deus fazer milagres, é preciso fidelidade espiritual. 2 Timóteo 4,10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. E Hebreus 10:25, clássico também, todo mundo conhece, não deixando a vossa congregação. Ingratidão faz parte da natureza do pecado.
Em todo lugar, meus amados, que vocês passarem, sempre vai haver ingratidão. Na obra de Deus não é diferente. Quantas ingratidões eu já percebi no meio da igreja. Mas Deus reserva bênção para quem é fiel. Eu quero falar apenas dos fiéis. E quero dizer junto com eles, daqueles que até hoje foram fiéis à casa de Deus e priorizam a casa de Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Para alguns talvez não tenha acontecido o milagre do carro novo e dos melhores. Para alguns não aconteceu o milagre da casa excelente, casa própria. Talvez não tenha acontecido o milagre do salário espetacular, mas tenha acontecido o milagre do contentamento, o milagre da gratidão, o milagre de dormir bem à noite, o milagre de uma vida familiar abençoada, sem conturbação. Deus é um Deus de milagres, mas com critérios e com objetivo. Nós podemos, sim, experimentar verdadeiros milagres de Deus, mas com critérios. Santificação é um desses critérios. Consagração é outro. E fidelidade também. Você tem experimentado o milagre de Deus? Deus agir e fazer verdadeiros milagres na sua vida? Se não, santifique-se, consagre-se e seja fiel, que você vai poder experimentar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado. O Senhor é um Deus, sim, de milagres. E um Deus que é capaz de